Bom, nós vamos começar então a palavra de hoje. Eu rogo a Deus para que o Senhor abra seus olhos, para que você entenda as coisas espirituais. Eu quero começar dizendo que as coisas espirituais, elas não se discernem na razão, no entendimento racional. Não é lógico. As coisas de Deus muitas vezes são antilógicas e você precisa ter fé. Quando você lê a Bíblia e a palavra de Deus, você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tem princípios que você tem que entender o que Deus espera, compreender o princípio e caminhar em fé, praticá-los em fé, porque da mesma maneira que você anda em fé, o Senhor ele vai retribuir a sua fé. A Bíblia fala que aquele que submete a Deus, que anda com Deus, que se aproxima de Deus, ele tem que acreditar que Deus ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se submetem à tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, é importante você aplicar fé nos princípios que nós estamos aprendendo, não só o de hoje, mas em todos que eu estou ensinando para você sobre gestão financeira e tudo que eu já ensinei. Hoje eu vou falar sobre o princípio do dízimo e das primícias. Eu vou falar sobre esse tema, e é um tema muito importante para levar você a uma prosperidade progressiva, né? Ao longo, não é algo que você tem que praticar esporadicamente, mas é um princípio que precisa ser um hábito na sua vida e um estilo de vida, né? A Bíblia ela traz 44 menções com a palavra dízimo e traz mais 41 menções com a palavra primícias. Fora, eu nem coloquei aqui quando a Bíblia fala de primogênito, né, do gado, dos animais, também ele está falando de primícias. Então, provavelmente as menções são maiores que essa. Ou seja, esses dois assuntos têm mais de 100 menções na palavra de Deus. E você vai ver na Bíblia que esse princípio, ele percorre toda a história bíblica, né? Desde o início, né? Ela começa a primeira menção lá em Abraão, nós vamos ver, e vai até o Novo Testamento, menções do dízimo, né? Da palavra dízimo na Bíblia. Então eu vou tentar destrinchar os textos com você, para que você compreenda esse princípio. Eu quero dizer para você que eu sou dizimista, vai completar 10 anos agora, fiel, todos os meses eu dizimo há 10 anos. E eu lembro do meu primeiro dízimo, eu tenho um papelzinho que eu anotei no envelope quando eu dizimei a primeira vez, e a minha renda inteira, do primeiro dia que eu decidi dizimar, a minha renda inteira, não só o meu dízimo, a minha renda inteira é menor do que o meu dízimo hoje. Então, em 10 anos, o meu dízimo se tornou maior do que a minha renda inteira de quando eu comecei a dizimar. Então, Deus me prosperou muito. E assim, de forma... É graça de Deus, sobrenatural. Eu não fiz grandes coisas. Eu pratico esses princípios que eu estou ensinando para vocês. E levo a minha vida com o coração para o Senhor. Então, esses princípios, eles produzem prosperidade na sua vida. Você tem que crer nisso, né? Então, eu quero dizer também que, apesar de eu ser pastor e o dízimo ser designado para o sustento dos homens que se aplicam ao ensino da palavra, ao ministério da palavra, né, eu nunca recebi nenhum centavo de dízimo de ninguém, pelo contrário, eu sou dizimista e meu dízimo ajuda a pagar salário de alguns pastores, de um pastor pelo menos pago. Então, e o Senhor já falou comigo, eu jamais vou viver de dízimo. O Senhor vai me prosperar para dizimar e ajudar a sustentar muitos pastores, missionários e homens de Deus. Então, eu estou falando isso por quê? Porque não há conflito de interesse, eu não tenho interesse nenhum que você dizime para eu viver do seu dízimo, nem nada disso. A minha intenção aqui é apenas te ensinar um princípio pelo qual eu caminho. A palavra de Deus diz, e vários homens na história que foram riquíssimos na Bíblia, eles caminharam em cima desse princípio, praticaram, e eu quero te ensinar para que você caminhe também, né? Eu quero dizer para você que tem... Ontem eu assisti até um vídeo no YouTube, né? Estava pesquisando,
E existem muitos homens milionários e até bilionários, talvez você não saiba, que praticaram o princípio do dízimo e expandiram, né? Foram mais do que dizimistas, deram 20, 30, 40% da sua renda. Algum deles, né? Henry Crowell, que é o criador da aveia Quaker, estava vendo ontem no documentário, milionário, foi dizimista, né? Eu peguei mais os americanos aqui, mas eu já falo de alguns brasileiros, né? Guilherme Colgate, você já usou pasta de dente Colgate? Então, esse camarada aí, ele começou dizimando 10% quando ele começou a empresa, pequenininho, ele nem fazia pasta de dente, era outro produto, e ele chegou em vida a devolver 50% do seu lucro da sua empresa para investir e financiar a obra de Deus, né? Guilherme Colgate, John Rockefeller, já ouviu falar? Né? O bilionário dos petróleos, 770 bilhões de dólares é o patrimônio desse camarada, foi o patrimônio dele, né? John Rockefeller. E ele também era dizimista, né? Declarado várias vezes a público, ele declarou que era dizimista e tudo que ele tinha foi Deus que deu, né? E outra curiosidade, David Green, que é de uma loja chamada Hobby Lobby, é uma rede de lojas de departamento nos Estados Unidos. Você tem ideia, 20 mil funcionários o camarada tem, só um pouquinho de funcionários. 136, ele é o 36º americano mais rico, segundo a revista Forbes. Seu patrimônio está em 2,5 bilhões de dólares e ele declarou até na imprensa, né, tem uma reportagem entrevistando ele, que ele é dizimista, sempre foi dizimista, sempre será, e ele já não dá mais só o dízimo, dá mais do que 10%, e ele tomou uma decisão. Um dia Deus pediu para ele, não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos as lojas funcionam de domingo a domingo, né? Lá funciona, o pau tora lá, o povo trabalha. E Deus pediu para ele fechar os domingos. Mas a curiosidade, domingo é o dia que mais a loja dele vendia, o maior faturamento da semana era domingo. Mas o Senhor pediu domingo como oferta de primícias para ele, porque é o primeiro dia da semana, e esse primeiro dia da semana era para ele mandar todos os funcionários, eles deveriam ir para o culto, adorar a Deus. Ele não queria ser pedra de tropeço para ninguém, começar a semana adorando a Deus, e ele mesmo passou a praticar isso, né? Entregar o primeiro dia é uma oferta de primícia que ele dava, foi a renúncia do faturamento, e curiosamente ele fala que aumentou 6, 7% as vendas dele depois que ele começou a fechar domingo. Eu tive nos Estados Unidos esse ano. Isso eu fiquei sabendo por um amigo lá, não é documentário. Tem uma rede americana uma das redes americanas de fast food, que mais cresce nos Estados Unidos, né? Tem uma expansão realmente extraordinária, chama-se Chick-fil-A. Eles trabalham só com frango, né? Fast food de frango. E ele pratica esses princípios aqui que o David Green pratica. E o dia de maior venda de fast food nos Estados Unidos é domingo, e ele fecha domingo. Então ele fecha o seu negócio domingo, e ele declara lá na placa, eu fui lá na loja, né, que domingo é dia de adorar a Deus, e eles não trabalham, o primeiro dia da semana é oferta de primícias para o Senhor. Não sei, mas provavelmente devem ser dizimistas também, mas o fato é que os franqueados dele, curioso, todos os franqueados dessa franquia, eles selecionam, e ele só tem franqueado se o franqueado for dizimista, se ele for ativo na obra, na igreja local. O pastor do franqueado tem que recomendar o franqueado, dizer que ele é uma pessoa de caráter, ativa na obra e tudo mais, e o franqueado entra só com 10% do dinheiro para montar a loja. Todo o restante ele dá para o franqueado e financia para o franqueado, e ele usa a empresa dele como plataforma para prosperar seus irmãos na fé. Muito, muito legal, né? Homens de Deus que entenderam que a riqueza na terra é passageira, mas pode ser usada para abençoar muitas pessoas.
e por isso Deus confiou grandes riquezas. O que esses homens têm em comum? Eles têm em comum o mesmo que Abraão fala aqui na sua atitude aqui, que eu vou ler agora. Eles reconhecem que a fonte da sua riqueza não é o seu trabalho, a sua dedicação, a sua determinação. E isso, com certeza, são fatores que influenciam a sua prosperidade. Mas a fonte da riqueza é a bênção de Deus. É Deus que determinou a bênção. Então, esses homens, eles experimentam de prosperidade sobrenatural. É uma prosperidade que vem da bênção e do favor de Deus, cooperando com todo o trabalho que eles fazem, claro, com excelência, com esmero e com dedicação, né? Então, esse princípio, ele começa, a primeira menção, é importante a gente ler a primeira menção, dado que a primeira menção é um princípio de hermenêutica, que você quer saber qual que é o propósito, o objetivo de algum assunto na Bíblia, você vai olhar a primeira vez que ele é mencionado, para que você entenda em linhas gerais qual que é a tônica, o propósito daquele assunto na Bíblia, né? Então eu vou ler aqui com você, vou começar lendo aqui o livro de Gênesis, Gênesis 14, versículo 18 até o versículo 20. Vocês dois param de bagunçar. Parou de bagunçar. Está atrapalhando já. Vai deitar para lá. Ele não pode rir olhando para eles, que ele acha que eu não estou falando sério. Vamos lá. É meus cachorros, hein? Gênesis 14, 18 ao 20. Vamos lá. Gênesis 14, 18 até o 20. Gênesis 14, 18 ao 20. Vamos ver aqui se vai abrir. Opa! Ok. Vamos lá? Qual que é o contexto dessa passagem aqui? Abraão tinha acabado de se meter numa batalha, numa guerra, e uma batalha muito difícil, né? Mas Deus deu a vitória. E a prosperidade aí, além de sobreviver a uma batalha, porque ele poderia morrer, né? Uma guerra, a grande bênção é que todas as riquezas que era do oponente dele, né, por prática naquele tempo, se tornavam da nação ou da família que ganhou aquela guerra, aquela batalha. Então Abraão estava cheio do dinheiro nesse momento, porque ele recebeu muito despojo de guerra, né? Ganhou muito dinheiro, sobreviveu a essa batalha e prosperou. E aí ele encontra com Melquisedeque. É um personagem muito emblemático na palavra, porque não se fala muito de Melquisedeque na Bíblia. No entanto, a própria Bíblia diz que Melquisedeque representa um sacerdote de Deus, e nós podemos deduzir que Melquisedeque é um símbolo de Cristo. Alguns acreditam que Melquisedeque aqui era o próprio Cristo que apareceu para Abraão, mas a Bíblia não é clara com respeito a isso, é uma dedução, né? Mas o fato que Melquisedeque aqui aponta para um sacerdote de Deus, para um homem de Deus, para alguém, né, que está a serviço de Deus, né, um ministro de Deus. E a Bíblia diz assim, versículo 18: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Então o fato dele trazer pão e vinho aponta para Jesus, porque Jesus também trouxe pão e vinho, que era ceia. Então um símbolo de Cristo aqui. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então há uma afirmação aqui. Ele era rei, Jesus é o rei dos reis, então me parece que encaixa. Trouxe pão e vinho, era sacerdote, então Melquisedeque muito provavelmente um tipo de Cristo aqui. Abençoou ele a Abraão, então ele liberou uma bênção sobre Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, pelo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. Só um pouquinho, continuando, versículo 19: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, duas coisas importantes. Primeiro, quem possui os céus e a terra, a propriedade dos céus e da terra, não é do homem. Embora você tenha uma casa, fala minha casa, você tem uma escritura,
A Melquisedeque está dizendo aqui, não é sua essa casa é de Deus, tudo que está aqui é de Deus. Você só tem a posse dela porque Deus te deu graça de você possuí-la. Mas se você não entender isso, você provavelmente não vai fluir no princípio do dízimo. Você tem que voltar lá assistir a live que eu fiz sobre o princípio da mordomia para você entender com profundidade isso aqui. Mas o sacerdote está dizendo, tudo que está aqui nos céus e na terra é de Deus. E bendito é esse Deus que te entregou seus adversários nas suas mãos. Ou seja, quem fez você vencer, Abraão, foi Deus. Você é abençoado porque Deus decidiu te dar essa vitória. Ou seja, a fonte da sua vitória, da sua bênção, é o Senhor. E Abraão fez algo aqui, e de tudo deu Abraão o dízimo. E de tudo deu Abraão o dízimo. Então, a primeira menção de dízimo aqui, você precisa entender que essa menção de dízimo foi num tempo que foi em torno de 400 anos antes da lei que foi dada através de Moisés. Então, dízimo, tem pastor que fala, dízimo é lei, você não deve dizimar porque dízimo é lei. Ou ele é muito ignorante, nunca leu a Bíblia de forma séria, ou ele apenas está dando uma desculpa porque ele não pratica, não quer dizimar, não tem um coração para dizimar e achou uma desculpa não bíblica para poder não fluir nesse princípio. Então é mais bonito falar que você não dá conta de dizimar, não tem fé para dizimar, é preso ao dinheiro e você é livre para não dizimar, e de fato mas não dizer que a Bíblia fala para não dizimar, porque não é verdade, né? A Bíblia aqui, ela traz com muita clareza a primeira menção, 400 anos antes da lei de Moisés, e depois você vai ver, eu vou falar ainda Jesus recomendando o dízimo depois da lei lá na frente. Então, dízimo não é lei. Agora, você precisa entender algo aqui. Qual que é o propósito de Deus pedir o dízimo? Eu quero te perguntar algo. Deus precisa de dinheiro? Deus ele está passando por uma crise financeira, ele está sem recursos, aí ele precisa que você dê o dízimo, porque para ele sustentar os projetos dele na terra, ele precisa realmente de dinheiro? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Sinceramente, Deus precisa de dinheiro? Será que Deus, o que Ele quer de fato, quando Ele pede para você dizimar, você vai ver lá na frente que Ele pede realmente para que você seja dizimista, para que você entregue as primícias? O que Ele quer é o dinheiro em si? É isso que Ele quer? Você vai perceber que não. Então, se Deus não quer o dinheiro, quer dizer, não precisa do dinheiro, o que realmente Ele deseja? O que Ele espera? O que está por trás desse princípio? É isso que você tem que entender. Qual que é o princípio que está por trás dessa prática de dizimar? O princípio Deus, Ele não quer o seu dinheiro, e nem precisa. Se você não dizimar, com todo amor e carinho, eu vou te falar, a obra de Deus nunca vai parar porque você não dizimou. Ela vai continuar da mesma maneira, porque Deus vai levantar outras pessoas e Deus vai dar um jeito. Porque Ele sustenta a sua vontade, a sua obra, e Ele não pode ser frustrado. Deus vai fazer acontecer com você ou sem você. Então a questão não é o seu dinheiro que você acha que é seu, a questão é o seu coração. Deus, na verdade, Ele não deseja o dinheiro do homem, né? Ele quer testar o seu coração para saber se o seu coração ele realmente acredita, de fato, uma comprovação de que seu coração de fato acredita que a fonte da sua riqueza vem de Deus. Porque veja, quando Melquisedeque fala, olha, tudo que você está aí nas suas mãos Deus, é de Deus, e Deus que te deu essa vitória. Abraão creu nessas palavras, portanto, ele deu o dízimo de tudo. Porque o dízimo, a 10 na Bíblia, representa o todo. Quer dizer que quando você entrega 10 para Deus, é como se você entregasse tudo. É um mistério bíblico, mas é assim que a Bíblia trata. 10 simboliza tudo, né? É um extrato que simboliza o todo. Então, quando ele entrega 10%, Abraão está dizendo o seguinte: tudo que eu tenho é do Senhor. Eu sou mordomo, tudo é do Senhor.
Eu não sou dono de nada, é do Senhor. E foi o Senhor que me deu, esse que é o princípio, entende? Então, quando alguém se torna dizimista, e esses homens que eu narrei aqui no começo, você vai ver nas entrevistas, quando mostram eles falando, junto com a fala do dízimo, a principal fala tudo que eu tenho foi Deus que deu. Deus decidiu me prosperar. Ou seja, é uma convicção no coração deles de que a riqueza que eles têm nas mãos não é fruto apenas do seu suor, da sua força do seu braço, mas é fruto de um favor de Deus para com eles, entende? Então, o princípio por trás da prática do dízimo é esse. É você ter essa convicção. Se você não crê nisso, dificilmente você vai conseguir ser dizimista, você não vai dar conta. Na hora que o negócio apertar, você não vai dizimar, você vai ser inconstante. Agora, se você acredita de todo o seu coração, como Abraão aqui, que Deus que te deu a vitória, Ele que te dá a vitória, Ele que te sustenta, Ele que te livra, Ele que é tudo, então você devolve o dízimo, e quando você deposita o dízimo no gasofilaço, você diz: Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Amém? Esse é o princípio, em linhas gerais, da primeira menção desse assunto. Depois, mais para frente, Deus traz também outros versículos, são 44, não vou ler todos, né? Muito, eu vou dar uma passadinha pela lei aqui agora, que é em Levítico 27, 30, 34. E aí eu vou lá para o Novo Testamento, para Jesus, que é a parte que as pessoas têm mais dúvida, né? Levítico 27, 30 até o 34. Levítico 27, 30 a 34. Vamos lá, vamos ler, acompanha comigo aqui. Você precisa entender isso aqui para que você prospere em maneira de Deus. Eu vou reforçar algo. Eu não estou te ensinando aqui você prosperar como esses cursos aí de humanistas, né? Você prosperar na força do seu braço e na fadiga do seu trabalho, né? Isso aí a Bíblia fala em Gênesis que é uma maldição. Você obter seu sustento com fadiga, com suor, com sofrimento, com estresse. Não é essa a prosperidade que Deus espera te dar. É uma prosperidade em paz, tranquilo. Você vai, claro, fazer tudo com excelência. Você vai caminhar a sua vida não com ganância, né? Você tem ambições, sim, não é pecado ter ambições, mas não há uma ganância. Se Deus te der, amém. Se Ele não te der, amém também. Seu coração não está preso no dinheiro, mas Deus vai te prosperar, e de uma forma inexplicável Ele vai te transformar você em alguém que é provedor de muitas bênçãos na vida de muitas pessoas, da obra de Deus e tudo mais. Essa é a prosperidade bíblica, é isso que eu estou ensinando aqui. Então, aqui quando começa a lei, Moisés, né, Levítico está aqui as leis, Deus deixa muito claro e esclarece esse princípio do dízimo e das primícias. Eu vou ler aqui até o versículo 34, dízimo, Levítico 27, 30 a 34. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então, como que funcionava? A pessoa dava a dízima do cereal, ela ia lá no tabernáculo, onde tinha os sacerdotes, e ela pegava lá 10% dos frutos da árvore, né, 10% da produção do que ele plantou, e entregava lá para o sacerdote. O cereal ele podia resgatar, ele ia lá e trocava, desde que ele acrescentava mais uma quinta parte, ou seja, 25%, ele resgatava esses cereais, ele podia resgatar. Esse era o dízimo nesse tempo aqui. No tocante a dízimas do gado e do rebanho e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou se é mau, nem o tocará, mas se de algum modo o tocar, um e o outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, quando Deus deu a lei, Ele esclareceu essa questão do dízimo. Está muito claro aqui, 10% de tudo que passa nas suas mãos é santo ao Senhor, assim que Deus definiu na lei. E eu vou mostrar outro versículo para você, está lá na frente,
que demonstra para você que quando você dá a primeira parte para Deus, na verdade, você não santifica só aquela parte, você santifica tudo. Todo o restante que ficou com você é santificado também. Está lá, deixa eu achar aqui, está no livro de Romanos. Eu fiz tanta anotação ontem. Romanos 11:6. Bora lá? Romanos 11:6. Romanos 11:6. 11:6? Não é não. Oh, Deus, ajuda nós. Deixa eu achar aqui o versículo. Só um pouquinho que eu já acho. Romanos 11:16, tá? Por isso deu errado. É 11:16. Ok. Fechou. Bora lá. Romanos 11:16. Continuando. Diz assim a palavra, ó. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Olha que interessante, ó. Olha que mistério bíblico. Se for santa a raiz, também os ramos serão. O que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está dizendo o seguinte, olha, quando você dá a primeira parte, quando você santifica a primeira parte, igualmente toda a totalidade será santo, será santificado também. Então, uma questão espiritual, não tem explicação natural, isso aqui é algo espiritual. Quando você entrega 10%, que nós acabamos de ler em Levítico, que é santo ao Senhor, na verdade você não está santificando só aqueles 10%, não é santo só os 10%. É santo todos os 100% que ficou com você, porque 10% representa o todo. E se a primeira parte, né, ela é santa, todo o restante é também. Então, de uma forma sobrenatural, o dizimista, ele santifica todos os recursos que caem nas suas mãos. Então, entenda algo. Uma vez eu vi o pastor Luiz pregando sobre isso, é verdade. Tem nota, por exemplo, de dinheiro que você pega, a nota em si. E aquela nota ela foi usada para comprar droga às vezes, foi roubada de alguém. Tantas coisas podem ser feitas com aquela nota. Então, tudo quanto é bem que chega na sua mão, um veículo que você comprou e tudo mais, ele pode ter sido, o objeto em si, ele está contaminado. Não é um objeto consagrado, separado, abençoado. É um objeto que pode ter sido utilizado para situações totalmente malignas. Então, tudo que você recebe nas suas mãos, você tem que abençoar. Eu tenho o hábito de fazer isso. Compro um carro, já abençoo em nome de Jesus. Falo, Senhor, se porventura alguma coisa errada foi feita nesse carro, eu repreendo, cancelo, declaro que esse carro, assim como eu sou abençoado, esse carro é abençoado também. Nenhum mal está sobre ele, sobre bem material. Porque a Bíblia fala que coisas, elas carregam. Você vai ver que o lenço de Paulo, ele era levado para as pessoas e os demônios eram expulsos com o lenço dele. Então, os objetos, eles carregam também unção, vou dizer assim, né? Porque a veste de Jesus, a mulher tocou e ela foi curada. Então, veja, tem uma questão sim de objetos carregarem um aspecto espiritual, né? Negativo ou positivo. Existe isso na Bíblia em vários lugares. Então, quando você dizima, eu creio por esses versículos que você torna tudo que é seu abençoado. E por isso que nós vamos ler lá em Malaquias que tem uma consequência que Deus promete para aqueles que dizimam, né? Está lá no livro de Malaquias, aí depois nós vamos para Jesus. Vamos correr aqui que meu tempo está voando. Malaquias 3:8, bora lá. Esse texto é o texto mais famoso de dízimo na Bíblia, mas tem questões importantes nesse texto que você tem que entender. Malaquias 3:8, nós vamos aí até o versículo 10, né? Não, até o versículo 12. Bora lá. Vamos ler juntos? Acompanha comigo a leitura aí. Simbora. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Será que o homem pode roubar a Deus? O que você acha? Tem como roubar a Deus? A Bíblia fala que sim.
Porém, entretanto, todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Que forte isso aqui, olha, Deus está falando, me prova, faz um teste comigo, se eu, o Senhor dos Exércitos, não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Uma curiosidade, é a única passagem na Bíblia que Deus desafia o homem a provar a Deus, porque todo o restante da Bíblia fala, não tentarás, o próprio Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, não faz prova de Deus. Mas aqui é a única passagem que Deus fala, você está com dúvida, faz uma prova, testa. Se eu, o Senhor dos Exércitos, não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então tem uns elementos aqui que você tem que entender. Primeira coisa que eu quero tranquilizar você é que o contexto desse versículo no Velho Testamento, existia um texto lá atrás na Bíblia que Deus falou, olha, se você obedecer, você vai ser abençoado, se você não obedecer, você vai ser amaldiçoado. Então havia uma consequência de maldição para quem andava em desobediência. No tempo que nós vivemos já não há mais maldição, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, se você decidir, apesar desse ensino que eu estou te dando, fala, não vou dizimar, não quero andar nesse princípio, nunca vou ser dizimista, você não vai ser amaldiçoado. Não existe isso, não há maldição em você, sobre você, não há maldição, nunca haverá, porque Cristo se fez maldição em seu lugar. Ufa, que alívio, né? E já traz paz para nós. Agora, não quer dizer que você é abençoado, você não há bênção, o diabo não pode tocar em você na sua vida, que aquele carro, aquele bem que você possui, ele também é de Deus. Porque por que você é de Deus e você não é amaldiçoado? Porque você entregou você mesmo para Deus. Você confessou com a sua boca, né? Não é verdade? Você não consagrou a si mesmo para Deus, falou, olha Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, né? Eu creio e confesso que a minha vida está nas suas mãos, então você foi consagrado para Deus. Quando você se consagrou para Deus, o diabo não pode tocar em você mais, acabou, está resolvido. Agora, os bens que estão nas suas mãos, você pode consagrá-los a Deus ou não. Quando você dizima, você está falando, olha, isso aqui tudo é de Deus, então você consagra. Se você não fizer isso, então não está consagrado. Isso quer dizer que eu posso afirmar para você biblicamente que o diabo, ele pode tocar em coisas e ele pode tocar em bens também. Ele tem liberdade para fazer isso e ele fará isso se, com certeza, ele pode fazer isso se você não consagra tudo que você tem a Deus. E a forma de você consagrar tudo que você tem a Deus, eu creio, pela leitura da Bíblia, que eu precisava de mais lives para te comprovar esses princípios que eu estou ensinando, está tudo escrito na palavra, que ele pode sim tocar no bem de um cristão, mas não na vida dele, você entende? Agora, um dizimista não, a Bíblia fala aqui claramente, Deus fala, eu repreendo o devorador. Devorador é um demônio que vem destruindo. Sabe a um cristão que às vezes você luta, conquista as coisas e depois você vai, bate o carro, perde tudo, fica doente, perde tudo, nunca você consegue avançar, prosperar, parece que tudo dá errado, seus bens nunca eles progridem, né? Sempre acontece uma coisa inesperada que rouba todo o seu dinheiro, o dinheiro que Deus te confiou. Isso aí é sinal de que o diabo está atacando suas finanças, né? Então eu lembro que uma mudança drástica que teve de quando eu passei a ser dizimista, é um testemunho da minha vida, tá? Eu perdia muitas coisas, irmãos, sabe? Eu perdi muito celular, eu esqueci o celular nos lugares, eu perdi a chave de carro, tinha que pagar chaveiro, tanto de prejuízo que eu tomava, corrente, eu tinha corrente todo ano, eu perdia relógio,
quebrava, era impressionante. Era um espírito do devorador mesmo. E depois que eu me tornei dizimista, eu até cheguei a esquecer coisas minhas. Por exemplo, eu esqueci tablet em algum lugar, acho que no culto uma vez, e passou a semana, eu orei e falei: Senhor, esse tablet é do Senhor, não é meu, sim. Eu fui mau mordomo, né? Deixei lá, mas cuida para mim, Pai, do que é seu. Senão o Senhor abençoa alguém que vai receber esse tablet. Outra semana a pessoa vem e entrega para mim o tablet. Achei esse tablet aqui, perguntei até achar o Senhor, é do Senhor esse tablet, né? Devolveu. Olha só, muitas vezes, irmãos, né? Eu tive o carro roubado depois que eu me tornei dizimista. Uma pessoa roubou meu carro e ele devolveu o carro, você acredita? Devolveu o carro. Eu vivi essas coisas. Então, eu creio por experiência e eu creio por palavra que um dizimista, sim, ele pode ter seu carro roubado, pode acontecer, mas tudo é de Deus. Se a pessoa está roubando você, está roubando o Senhor. E eu não fico preocupado, falo, é do Senhor. E aí, muitas vezes, Deus restaura, Deus traz de volta. Então, existe de fato algo espiritual nessa questão do dízimo. A outra questão que você tem que entender é que uma vez que o dízimo é do Senhor, ele fala que o dízimo é dele, você, em algum aspecto, a Bíblia afirma que você está roubando a Deus, né? Você está se tornando ladrão de Deus. Não sou eu, é a Bíblia que está falando aqui. O outro aspecto nesse texto é que existe uma esterilidade, né? Ele fala assim de falta de multiplicação, de esterilidade. Ele diz no último versículo aqui que a vossa vide do campo não será estéril. Então, quando não é falta de dízimo que torna você estéril, entende? Mas o que torna você estéril é você não reconhecer que Deus que te dá tudo. Porque o princípio do dízimo é só uma prática que traduz essa convicção. Então, o texto está mostrando aqui que se você não pratica mordomia, não acredita de fato que é Deus que te abençoa, existe uma esterilidade da sua vida financeira. As coisas não fluem com multiplicação de forma natural. Você tem que se esforçar muito para ganhar dinheiro, porque há uma esterilidade. Agora, uma vez que você fala, não, tudo que eu faço é Deus que dá, a bênção é Deus que dá, você depende de Deus, caminha como se tudo viesse por Ele, então você se torna alguém frutífero. Onde você confirma isso? O Senhor Jesus falou: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ninguém pode dar fruto se não estiver em mim. Eu que dou o fruto, entende? Então são essas questões que estão traduzidas aqui nesse texto. Eu quero avançar aqui para uma fala de Jesus, só tenho 10 minutos. Aí eu te pergunto, Jesus era dizimista? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Você acha que Jesus dizimava? Sim ou não? Isso é polêmico, hein? Vamos ler aqui o que ele falou na palavra de Deus, né? Mateus 23, 23, né? Fala de Jesus sobre dízimo. Ele diz aqui, olha, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, que é praticar justiça, misericórdia e fé, porém, sem omitir aquelas, que é dizimar. Então, o que esse texto ele traz? Eu vou tentar traduzir para você. O que Jesus fala aqui? Olha, não adianta você dar o dízimo se o dízimo não for uma atitude de fé. É isso que Jesus está falando. Se vocês estão dando dízimo, ele estava falando para os fariseus, vocês praticam o dízimo nos mínimos detalhes. Eles tinham o dízimo como prática de vida. Só que a prática de vida deles não estava alicerçada na fé. Ou seja, eles davam o dízimo não por convicção de que era de Deus, porque tudo que eles tinham foi Deus que deu, mas eles davam o dízimo porque eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram justos, que eles eram corretos e que eles obedeciam os mandamentos de Deus. A motivação era errada e eles não tinham a verdadeira fé de que Deus que deu aquele recurso para eles, entende? Então a Bíblia mesmo diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Então não adianta você falar, não, sou dizimista, e se transformar em um religioso que é dizimista e não crer de fato na essência que move o dízimo, que é a fé,
e crer que aquela fonte foi Deus que te deu e Ele que vai te dar mais. Então, se não for por fé, não faça, não vai fazer surtir resultado algum. Agora, Jesus está recomendando, tem um fato aqui, vocês não devem omitir o dízimo, mas esse dízimo deve ser feito com base em fé, misericórdia e justiça. São princípios elementares e balizares na vida cristã. Aí eu te pergunto, Jesus, ele recomendaria para alguma pessoa fazer alguma coisa que ele mesmo não faz? Então eu quero argumentar com você algo. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou e ele mesmo exortou os fariseus, porque falava que os fariseus pediam para que as pessoas praticassem preceitos da lei, mas ele mesmo não faziam, ou seja, eles eram hipócritas. Será que Jesus seria hipócrita aqui de falar para os fariseus que eles tinham que dizimar sim, porque ele recomendou claramente o dízimo aqui, e ao mesmo tempo ele não dizimaria? Então, se você acreditar que Jesus não era dizimista, você está dizendo que Jesus era hipócrita. Se ele era hipócrita, ele pecou. Se ele pecou, ele não poderia ser o meu redentor, porque a Bíblia fala que o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, não havia pecado sobre ele. Então, se você falar, não, Cristo não era dizimista, ele não dava nesse princípio, então você está fazendo de Jesus um hipócrita, né? Então, eu creio que Jesus sim era dizimista. Só que a Bíblia não fala Jesus era dizimista, nenhum momento fala assim, Jesus deu 10%. Por quê? Aí é uma dedução, não é mais Bíblia, é o que eu acho, né? Eu acredito, lendo outras passagens, que Jesus não era apenas dizimista, porque dizimista dá só 10%. Jesus deu tudo que ele tinha era de Deus, ele não dava só 10%, ele vivia tudo que ele tinha, ele deu a vida dele, ele deu tudo, ele não tinha nada, ele abriu mão de tudo quanto é posse, tudo que era provido no seu ministério, ele devolvia imediatamente para Deus, e ele nunca, ele vivia uma vida muito louca. É difícil você viver isso hoje, mas Jesus nunca amontoava para amanhã, ele vivia todos os dias pelo sustento, pela provisão de Deus, e tudo que ele tinha, ele dava para Deus, ele ofertava, ele dava. Esse é o estilo de vida que Jesus tinha, né? Muito mais do que o dízimo, né? Existem homens no nosso tempo que passaram a devolver 90% para Deus e viver com 10%. Tem um pastor americano, pastor Rick Warren, que escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Ele dá um testemunho, né? Que ele escreveu esse livro e a conta dele ficou milionária, né? De forma assim, ele escreveu o livro para abençoar a igreja dele e Deus prosperou ele. O livro dele é um best-seller no mundo todo, Uma Vida com Propósito, e ele virou milionário. E aí ele falou assim, mas o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Diz que a esposa oraram e falou assim, já sei, então 90% a gente vai devolver e a gente vai viver com 10%. Ele continuou vivendo na mesma casa, tendo o mesmo carro, não mudou nada, e 90% ele abriu um instituto para gerenciar o investimento nas obras missionárias, e ele financia várias obras pelo mundo todo aí. Então, existem homens, como eu falei no começo aqui, que não dão só 10%, dão 20%, dão 30%, dão 40%, porque prosperaram tanto, que é tanto dinheiro que não tem sentido eles usarem tanto dinheiro e acumularem tanto dinheiro na terra e aplicam o dinheiro para o propósito de Deus. Então, eu creio que Jesus sim era dizimista, mas o dízimo de fato, ele é um mínimo, né? Que você tem que fazer e não tudo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, existe vários versículos, eu quero que você anote esses versículos aí, não vai dar tempo de eu ler hoje, é uma pena, vai acabar meu tempo, mas eu vou citar os versículos e vou ler um deles. Versículos, Êxodo 34 ao 26, anota aí por favor alguém, Êxodo 34, 26, Êxodo 13, 2, repito, Êxodo 34 ao 26, Êxodo 13, 2, Gênesis 4, 3, Gênesis 4, 3 e Provérbios 3, 9, 10. Eu vou encerrar com esse versículo. Eu não vou ler todos que não vai dar tempo. Provérbios 3, 9 ao 10. Olha assim, diz a palavra de Deus, olha, Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor
com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma promessa de Deus. Eu acredito que, você vai ver na Bíblia, o princípio o princípio das primícias, nada mais é do que você não entregar resto para Deus, mas você entregar a primeira parte, como forma de honrar a Deus e dizer que Ele é a parte mais importante da sua vida. Então, quando que você pratica o princípio das primícias? Quando você recebe o dinheiro, a primeira parte você separa uma oferta e dá para Deus. Quando você recebe o salário e você é dizimista, e ao invés de você pagar todas as contas e ver se vai dar para dizimar, e aí você levar o dízimo, isso aí é dízimo também, é dízimo. Só que é um dízimo torto. Por quê? Porque você está esperando para ver se vai dar para dizimar. E isso não tem fé. Então o dízimo ele precisa vir junto com fé. Então o dízimo você não entrega o resto. Você recebe, você retira os 10%, a primeira parte, e entrega como honra a Deus, entende? Então você pode praticar o princípio das premissas com oferta, com dízimo, com seu tempo, né? Quando você levanta de manhã e a primeira parte da manhã você fala: Deus, eu entrego para estudar a tua palavra, para orar, para buscar o Senhor, você está praticando o princípio das primícias, né? A Bíblia promete prosperidade para quem honra a Deus em primeiro lugar. Tem outros versículos, como o livro de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, um estilo de vida de honra a Deus, ele vai se materializar através de pessoas que dizimam e quando recebem a primeira parte vão lá e devolvem, né, ao ministério, ao sacerdote, para que a obra de Deus tenha sustento. Ele recebe um recurso, a primeira coisa ele separa uma oferta para Deus. Ele vai começar a semana dele domingo, o primeiro momento do domingo ele vai no culto, ele vai para Deus, o Senhor é o primeiro, ele não trabalha no domingo, ele oferta para Deus, né? São princípios de primícias. E eu quero encerrar dizendo que se você praticar esses princípios e crer de fato que Deus é seu provedor, é inevitável a sua prosperidade. Eu posso te afirmar pela Bíblia, é inevitável você prosperar. Não tem como você não prosperar. Se você praticar esses princípios que eu estou ensinando, irmãos, não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai prosperar de uma forma sobrenatural. Amém?